Mergulha na palavra de Deus. Não anda de um lado para o outro, não. Não corre de lugar para outro lugar, não. Vai para as escrituras sagradas, vai caminhar nesse caminho tranquilo. Vai caminhar na palavra de Deus. Larga essa preguiça, né? Que tem muitos que têm preguiça de ler. Te esforça, que ele te ajuda. Pode ter certeza que você vai acalmar o teu coração através da palavra de Deus. Ela vai te dar tranquilidade. E mesmo que ela venha nos corrigir, ela nos consola. Quantas vezes eu estudo a palavra de Deus que Deus me corrigia e Ele mesmo me consolava? Porque esse é o Senhor. Ele nos corrige e Ele mesmo nos consola. Ele explica por que Ele corrigiu. Às vezes você corrige os teus filhos e você não explica por que ele está sendo corrigido. Não é verdade? Tem pessoas que é assim, que estão ali corrigindo os filhos, mas não explicam. Eles estão apenas ali dando um comando para os filhos. Você não pode fazer isso e pronto. Quem manda aqui sou eu. Ainda diz assim, mas explica para o teu filho por que ele não pode fazer. Ele vai entender por que ele não pode fazer. Pode até não te obedecer na hora, mas ele vai guardar aquele ensinamento. E lá na frente ele vai ver que a tua explicação que ele não pode fazer, ele vai dizer bem que meu pai falou, bem que a minha mãe falou. A palavra que o poderoso Deus soberano Pai venha com essa palavra acalmar os corações que estão agitados. Te dá tranquilidade, te dá paz, te dá cura, te dá libertação, que Ele venha nos lavar, que Ele venha nos limpar, nos purificar com a sua santa palavra, e que a palavra de Deus venha aumentar a nossa fé. E João capítulo 4, que fala Jesus é a samaritana. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que o João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto de Herdade, que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. E era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Eu não quero falar da cidade, eu não quero falar dos samaritanos, eu não quero falar de Samaria. O que o Senhor quer falar? Quer falar da água que precisamos de beber. Ele chegou aqui, estava cansado, a palavra de Deus fala, e ele pegou e pediu à mulher samaritana para tirar a água. Disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Agora, o que Jesus estava fazendo? Ele estava puxando conversa. E na verdade o que Jesus queria era conversar com aquela mulher. Tanto é que a palavra de Deus não diz aqui, a história não diz aqui que ele bebeu a água. Não foi? A palavra aqui não diz que Jesus bebeu a água. A palavra de Deus diz aqui que ele falou à mulher, dai-me de beber. Mas ele estava ali, sentou ali, ele conhecendo nossos corações. Ele sabia que aquela mulher estava precisando de ajuda. E quando Jesus vem ao teu encontro, ele sabe que você está aí precisando de ajuda, que eu estou precisando de algo. Então você, antes de pedir, porque aquela mulher ela não pediu nada de Jesus. Ela estava tirando água naquele poço e o Senhor Jesus chegou ali pedindo daquela mulher água para beber. Dai-me de beber. Não é verdade? Então aquela mulher ela não pediu nada de Jesus. Ela nem conhecia Jesus. Ela não sabia quem ele era. Mas vamos aqui continuar na conversa, porque muitas das vezes você está aí, louvado seja o nome, quem sabe que não está com sede. Está nas condições aqui, aleluia, Deus, de não pedir nada do Senhor, né? Não, eu não vou pedir nada do Senhor, não preciso de nada, mas tem uma coisa, quando Jesus começa a falar com aquela mulher, ela muda a situação. Ela começa a entender que ela que precisava da água. Olha como Jesus é maravilhoso. A palavra de Deus, a palavra dele, vem fazer a gente entender que nós é que precisamos de alguma coisa dele. Olha só como que Jesus é perfeito. Conhece os corações que estão aqui.
Conhece os nossos corações e sabe aquilo que precisamos ouvir e sabe aquilo que precisamos receber nessa tarde. Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse para aquela mulher: dai-me de beber. E porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu? Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Aquela mulher foi logo ela mesma se censurando, que ela não poderia servir a ele porque ele era judeu. Interessante que ela questionou aqui as condições que ela estava. Quem ela era aos olhos dos judeus. Mas aos olhos de Jesus você é diferente. Aos olhos de Jesus, aleluia, Deus, nós somos diferentes. Aos olhos de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, Ele veio para mudar a tua história, a minha história. Aos olhos de Jesus, Ele veio para te dar água de beber. Ele veio para te dar entendimento da situação que você vive e te tirar dessa situação. Porque quando você bebe a água, o que acontece? Você mata a sede. Você fica saciado da sede. Não é verdade? O corpo tem um limite que você aguenta para beber água. Você está com sede, você toma água que você precisa beber naquele momento que teu organismo suporta. Não é isso? Há um limite no teu organismo para receber aquela água. Então, Jesus, ele tem nessa tarde a medida certa da água para mim e para você. Se você der ouvido a essa palavra, aleluia, Jesus é o Senhor. Vem, aleluia, com essa água, aleluia, Jesus, te servir. Interessante. Ele começa pedindo água, pedindo para aquela mulher o servi-lo, né? Mas ela questionou ela questionou aqui Jesus e disse: se tu soubesses, né? Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim? Ai, que maravilha, né? Olha que maravilhoso, ela sabia condições que ela sabia condições de quem eram os judeus, quando a encontrava aquela mulher, como tratavam aquela mulher, só que ela encontrou aquele que era diferente dos judeus, ela encontrou alguém que era diferente, que pediu água dela, que deu valor a ela, que quis ser servido por ela, que falou com ela. E Jesus está aqui para falar com você, para falar comigo, para falar com todos nós. E Jesus está aqui para te valorizar e falar, aleluia, Deus, que Ele veio para fazer a diferença na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei quais são as tuas condições. Talvez seja as condições dessa mulher samaritana, desprezada, né? Ou aquele povo desprezava os samaritanos. Não é assim? Talvez você esteja nessa condição sendo desprezado pelo teu marido, pela tua esposa, pelos teus filhos, pelos teus amigos. Não sei por quem você tem sido desprezado. Talvez você mesmo está se desprezando. Quem sabe você mesmo está se desprezando. Porque ele chegou com aquela mulher, pediu água e ela mesma disse, né, que ela não poderia servi-lo. Ela mesma estava ali desprezando ela mesma. Olha como é que é as coisas. Então você tem que ter entendimento. Entendimento, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor, Ele veio para mudar a tua história. Ele sabe quem você é, Ele sabe quem eu sou, Ele sabe o teu pecado, Ele sabe o profundo, o escondido e o oculto. Mas Ele sabe também que Ele pode te libertar, Ele sabe que Ele pode te dar a água que limpa, que transforma, que lava-nos de todo o pecado. Oh, maravilha, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E aqui ele disse, Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias a ele e ele te daria água viva. Agora Jesus fala para aquela mulher, já começa a se revelar aquela mulher, Jesus já começa a falar dele, se tu conhecesse quem é que fala contigo, era tu que iria pedir-me água. Era tu que ia dizer, dai-me de beber. Muitas das vezes você entra na live pedindo cura, pedindo isso, pedindo aquilo outro, mas não pede. Jesus, dai-me de beber. Jesus me sacia daquilo que está faltando na minha vida. Porque você acha que o que falta na tua vida é os bens materiais. O que você acha que falta na tua vida é você trocar de casa, é você trocar de roupa, é você trocar de marido, é você trocar de cidade, é você trocar de carro, é você trocar de igreja, é você trocar do que tem que ser trocado, mas não
e tenha um entendimento que o que você precisa é beber da água da vida. Era isso que ele estava dizendo para a mulher. É beber desta água que vai te dar o entendimento das condições de quem é Jesus na tua vida. E de quem é você na vida de Jesus. Jesus é aquele que te dá valor. Jesus é aquele que deu a própria vida dele por mim e por você. Enquanto as pessoas estão te desvalorizando porque você é uma pessoa pecadora, Jesus vem até você, até mim, que somos pecadores, errantes, falhos ainda, a qual ele diz todos os dias para nós vigiarmos, para não cair. Aquele que estiver limpo, que se limpe mais, mas aquele que estiver sujo, que se suje mais. Porque nem todos querem beber dessa água. Nem todos querem beber, nem todos querem andar no caminho da verdade e da vida. Nem todos querem conhecer Jesus, só falam de Jesus porque alguém falou dele. Mas nunca teve uma experiência com ele. Nunca teve uma intimidade com ele. Nunca teve um particular com ele. Nunca teve, aleluia, Deus louvado seja o nome do Senhor, essa conversa que ele estava tendo aqui com esta mulher. Só estavam os dois no poço. Lembrei do louvor. Fecha a porta do teu quarto e ora. Quem sabe que não tem um poço aí para você, louvado seja o nome do Senhor, para o Senhor estar lá no poço e ele chegar e pedir água, mas tenha o teu quarto para te fazer ali as tuas orações e falar com esse que pode te dar água viva. O que você está precisando, aleluia, Deus, é dessa palavra que te dá vida, que te dá ânimo, essa palavra que te limpa de toda a sujeira que você muitas das vezes está sentindo. Muitas das vezes você está aí se julgando, te condenando, achando que não é merecedora do perdão de Jesus. Basta nos arrependermos, confessarmos os nossos pecados, ele vem e nos perdoa e nos lava, a água novamente nos lavando. A palavra de Deus, além de ela nos saciar, ela nos limpa, ela nos lava. Louvado seja então, tomamos um banho de misericórdia, tomamos um banho da misericórdia de Deus, tomamos um banho da palavra e a nossa mente vai sendo limpa, o nosso coração vai sendo limpo, louvado seja o nome, nossa alma vai sendo limpa, louvado seja o nome do Senhor, porque onde o Senhor chega há uma transformação. Ele transformou, aleluia, Deus, a água e vinho, e aqui ele quer transformar pecadores em filhos de Deus, pecadores em santos, pecadores em servos, pecadores e pecadoras em ministro da palavra, aqueles que anunciam a boa nova, aqueles que são, aleluia, Deus, escolhido por Deus para levar esse evangelho da verdade àqueles que estão sedentos da água viva. Jesus poderia ter chegado com aquela mulher e ter somente julgado e condenado, mas não, ele fez diferente. Ele mostrou àquela mulher que havia ali para ela uma nova história. Louvado seja o nome do Senhor, e aqui ele continua. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Olha só. Onde, pois, tens a água viva? Ela perguntou de Jesus. És tu maior do que o nosso pai? Olha só. Ela não sabia quem era Jesus. Por isso que ela falava: és tu maior do que o nosso pai? Olha só, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado, né? Ela estava falando de Jacó. E aqui o que aconteceu? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Aquele poço que foi feito por Jacó, ele representava um poço onde saciaria a água que o corpo precisava. A água que Jesus quer dar nessa tarde para mim e para você, que ele estava falando para essa mulher, essa água que sacia a tua alma. Lembra lá do Salmo 23? Águas tranquilas? Agora me lembrei que o Espírito Santo me fez ler o Salmo. E ele frisou ali naquele verso das águas tranquilas. E agora ele me traz aqui para essa mensagem, fala de quê? Da água, que é diferente, que sacia a tua sede do corpo, né? Ele quer te dar água viva, que sacia a tua alma. Essa alma que está sedenta, ansiosa, que não consegue dormir à noite. Sabe por quê? Porque falta essa água da vida. Porque falta essa água viva na tua vida. E você vive aí, aleluia, Deus louvado seja o nome do Senhor, em ansiedade, numa secura, numa terra seca.
precisando da água da vida. Sabe por quê? Porque você entra nos lugares, vai em lugares pedindo oração, mas você não bebe dessa água. Beba desta água. Beba desta água e receba a vitória que Ele tem para te entregar nessa tarde. Não adianta você entrar em lugares pedindo oração. Às vezes, muitas das vezes, em lugar que fala de Deus, em todo lugar que diz que vai fazer alguma coisa por você, você entra. Mas quando é na hora da palavra que o Senhor quer te saciar, quer matar a tua sede, você não dá ouvido à palavra. Você não bebe da água. Além de ouvir a palavra, eu tenho que beber dessa água. Eu tenho que deixá-la entrar no meu coração, porque ela vai saciar a minha alma. E muitos estão sedentos dessa água. Sabe por quê? Porque não vem em busca de Jesus para beber dessa água. Vem em busca de Jesus porque quer as suas bênçãos, suas vitórias. Querem suas conquistas na terra, mas não querem ser limpo pela palavra. Não querem ser saciado pela palavra. Não querem viver em tranquilidade através da palavra. As águas tranquilas, né? Guia-me pelas águas tranquilas. Muitos querem as bênçãos, mas não querem ser guiados pela palavra. Não querem ser guiados pelas escrituras sagradas. Não querem ser guiados pela palavra de Deus que representa o próprio Jesus, é o verbo na terra. Jesus era o verbo na terra, louvado seja o nome do Senhor. E este verbo está aqui nas minhas mãos, louvado seja o nome do Senhor. Este verbo, eu acredito que você tem este verbo dentro de casa. Quando você estiver aflito, angustiado, bebe dessa água. Bebe dessa água, porque virá a palavra de vida para você. Virá palavras que vai aliviar a tua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui ele continua. Respondeu Jesus e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. Tem pessoas aqui que beberam dessa água e não estão com sede. Elas estão satisfeitas com a palavra de Deus. Elas estão satisfeitas com a vida que Jesus tem dado a elas. Elas estão satisfeitas porque saíram da terra seca e estão andando, aleluia, Deus louvado seja o nome, em pastos verdejantes, que foi o salmo que o Senhor me deu no início da live. Confirmando aqui a palavra que seria ministrada, o Espírito Santo é perfeito, né? Eu fico maravilhada com a perfeição dele. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele diz. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. A palavra de Deus nos leva para a vida eterna. A palavra de Deus nos limpa de todo pecado, nos lava de todo pecado. A palavra de Deus, ela nos conduz no caminho da verdade e da vida. A palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, é o que nós precisamos para a nossa vida. Guarde ela no seu coração. Beba dessa água e deixa ela entrar no teu coração. Como o salmista disse, gravei a tua palavra, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Louvado, não despreze a palavra de Deus. Isaías disse: quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito à palavra de Deus? Tem pessoas que não dão crédito à palavra de Deus, mas vivem pedindo oração. Vivem pedindo oração, vivem sedento de alguma coisa. Porque se bebesse dessa água, elas saberiam que elas, através de Jesus, poderiam orar nos enfermos e ser curados. Se bebesse dessa água, saberia que o Senhor lhe deu poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, para tocar no enfermo e curar através do nome de Jesus, através da fé. Quando você bebe dessa água, você, aleluia, Deus sabe que o Senhor está na tua vida. Muitas das vezes tua família está aí enferma, você não tem coragem de clamar pela vida daquele que está doente na tua casa, mas você entra em lugares correndo, pedindo oração, pedindo água para que aquele doente seja curado. Mas se você bebesse dessa água, o próprio Deus iria te usar para curar este enfermo. Mas para isso, precisa beber desta água. Para isso, precisa beber desta água para que ela jorre da tua vida.
para que ela jorre para a tua família, para os enfermos que estão perto de ti, para as pessoas que estão precisando desta água, da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é perfeito, né, gente? Meu Deus do céu, é maravilhosa a palavra de Deus. Sem palavras quando o Senhor... Sem palavras para a perfeição de Deus. E disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Ela ainda não tinha entendido o que Jesus estava falando. Às vezes é assim, gente. Você ouve a palavra e você não entende nada. Por isso que não se apresse para sair da presença de Deus. Porque se você só vai conseguir entender a lição se você assistir a aula toda. Você só vai aprender a lição se você novamente voltar para a aula. Significa o quê? Você só vai aprender a entender a palavra de Deus se você continuar estudando a palavra de Deus. Porque se você largar a palavra de Deus lá no teu quarto, lá em cima da televisão, em cima do teu rack, deixa aberta lá no teu carro, mas não bebe dessa água, não tem como jorrar água viva da tua vida. Não tem como. Então precisamos beber dessa água. Precisamos dar prioridade à palavra de Deus para a nossa vida. A oração, todos nós já vivemos em vida de oração, né? Já vivemos ou pedindo, ou orando, e sempre falando para orar pelos outros. O Espírito Santo intercede por nós. O próprio Jesus está à direita do Pai intercedendo por nós, mas poucos bebem dessa água. Poucos dão crédito à palavra de Deus. Poucos têm essa água da vida que te leva à salvação. Jesus é o verbo. Jesus é a palavra. Eu não disse que a palavra é Jesus? Então essa palavra nos salva. Porque ela é o próprio verbo. Ela é o próprio Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E ele disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Agora Jesus começa a mexer mais profundo e oculto no coração daquela mulher. Jesus sabia, aleluia Deus, que ela não tinha entendido, aleluia Deus, do que ele falava. Porque ela disse: dai-me dessa água para que eu não venha mais para o poço. Não foi isso que ela disse? Só que Jesus, ele sabia que ela não tinha entendido o que ele estava falando. Aí ele foi mais profundo da alma dela, do coração dela. Ele disse assim: vai, chama o teu marido e vem cá. Olha aí. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Aí Jesus continua: disse-lhe Jesus: dissestes bem, não tenho marido. Aí a mulher abre os olhos: porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Aí a mulher, disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Agora ela entendeu com quem ela estava falando. Não era um homem, aleluia, Deus, que estava ali oferecendo para ela a solução da sede do corpo. Era aquele que estava oferecendo para ela a palavra divina, a palavra de Deus, a água viva para a alma dela. Porque se a tua alma não vai bem, o teu corpo não vai bem. Se a tua alma não vai bem, você se abate. Você vive em depressão, em opressão, você não consegue dormir, muitas das vezes você não consegue comer, muitas das vezes você não sabe a direção que tomar. Louvado seja o nome do Senhor. E ela disse: vejo que tu és profeta. Porque ela não falou nada da vida dela para Jesus. E Jesus falou aquilo que queria que aquela mulher visse que ele conhecia o que ela necessitava. Que ele conhecia a alma daquela mulher. E aí ela continua: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizes que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus falava dele mesmo. Jesus estava dizendo, que aqueles que bebiam da água sabiam quem estavam adorando.
Sabiam da onde viria a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, a hora vem agora em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito, em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os adoram e o adorem em espírito e em verdade. Você entendeu? Você não pode buscar a Jesus somente porque você quer alguma coisa. Você tem que buscar a Jesus, mas você tem que adorá-lo. Porque verdadeiramente quando você bebe desta água, você se torna um adorador. Verdadeiramente, quando você bebe desta água, aleluia, Deus, você se torna esse adorador que adora em espírito e em verdade. Não adora pelo que ele te dá, não adora por aquilo que você está pedindo, mas adora porque em espírito e em verdade você sabe que ele é o Salvador. Você o busca, você está no caminho da verdade e da vida, porque você sabe que Ele é a salvação, que Ele é aquele que nos levará e entregará ao Pai, que através dele vem a vida eterna, essa água que jorra com abundância na tua vida, que vai você vencer a morte, nós vencermos a morte. Louvado seja o nome do Senhor e vivermos em verdade, em espírito. Em espírito. Porque muitos vêm em busca de Jesus, mas não vivem em espírito. Não vivem adorando a Ele em espírito e em verdade. Ao buscam porque querem a água para saciar seu corpo. Como ela disse no início, dai-me dessa água para que eu não venha mais no poço. Não foi isso que ela disse? Só que Jesus mostrou que o que ele tinha para ela era a água que levava à salvação. Era a água, aleluia, da vida. Era a água, aleluia, Jesus louvado que nos lava de todo pecado e que nos dá a vida eterna. Então, louvado seja o nome do Senhor. O que nós precisamos é beber desta água. Se você beber desta água, você vai andar em campos verdejantes, porque você não será uma terra seca. Você será uma pessoa a qual, louvado seja o nome do Senhor, a tua vida não será mais sedenta de Deus. Nós estamos sedentos da vinda de Jesus. Nós estamos sedentos da vinda dele. Nós já não aguentamos mais ficar nesse mundo. Não tem mais nada que nos agrade. A gente olha, é tanta da maldade, é tanta da frieza. É tanta das pessoas entregues ao pecado, vivendo o pecado, se afastando de Deus, deixando de amar o próximo para amar a si mesmo, egoístas, né? Pessoas cada vez mais egoístas, que só pensam em si, que não querem nem saber dos outros, que não querem nem saber de dar água para ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor veio aqui com essa palavra interessante, que quando ele fala para a mulher, tivesse 5 maridos e o que tu tens ainda não é teu. Aí hoje eu estava meditando sobre isso, né? Porque, gente, tem várias pessoas que já passaram por vários relacionamentos e não ficou com nenhum. E Jesus chega com aquela mulher que sabia que ela teve 5 maridos e o que ela tinha não era dela. Aí está a explicação por causa de muitas separações. Porque você se separou de algo que nunca foi teu. Porque aquilo que é teu, aquilo que Deus te dá, meu querido, minha querida, ninguém pode separar. Você pode até cair, mas ao perdão, o casal novamente permanece junto. Permanece junto para a vida toda aqui na terra, para a sua caminhada toda aqui na terra. Há um perdão daquele casal, um arrependimento daqueles que erraram e eles permanecem juntos. Porque verdadeiramente foi o Senhor que te deu esse esposo, foi o Senhor que te deu essa esposa. Pode até não ser a perfeita, ele também não é o perfeito, mas ele foi aquele que Deus te deu. E você permanece aguentando esse esposo, amando esse esposo, perdoando esse esposo, perdoando essa esposa, porque foi o Senhor que te deu. Foi o Senhor que deu. Mas quando você já viveu vários relacionamentos, aí o Senhor diz: tu tiveste todos esses relacionamentos porque nenhum era teu. E o marido que tu estás também não é teu. Olha como isso é profundo, gente.
Por isso que examinai as Escrituras. Examinai as Escrituras e entendei com o Espírito Santo aquilo que precisamos entender, porque muitas das vezes você está aí se julgando que você já teve 5 maridos, ou talvez estão aí te julgando que você teve 5 esposas, ou então aí te julgando porque você já teve vários relacionamentos e nenhum deu certo, porque nenhum era teu. Foi isso que Jesus chegou aqui com essa mulher e disse: tiveste 5 e o que tu ainda tá não é teu. Meu Deus do céu. Como é que pode, gente? Como é que pode Jesus chegar com aquela mulher e falar para ela? Ele deveria ter falado. Ele deveria ter falado assim: por que tu deixaste os 5 maridos? E porque tu ainda está com mais um marido? Ele não poderia ter dito isso? É Jesus, que conhece as intenções e corações, que conhece cada um de nós. Ele chegou com aquela mulher e disse: mulher, tu tivesse 5 maridos, o que tu tem ainda não é teu. Olha só como Jesus é. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que eu disse: você quer chorar? Chora para Deus. Não fica chorando para os outros, não. Eles não vão te entender. Jesus vai te entender. Jesus, ele vai te entender. Ele vai fazer você ter entendimento. Para de estar fazendo a tua vontade. Deixa eu fazer a minha. Porque, gente, vários relacionamentos chegaram ao final simplesmente porque não eram de vocês, porque não eram a vontade de Deus. Se fosse vontade de Deus, pode ter certeza que ninguém poderia separar. Ninguém pode separar. Você conhece aqueles casais que chegam a 50 anos, 60 anos de casado? Pois é. Porque foram vontade de Deus, foi bênção de Deus, foi direcionado por Deus. Deus colocou no caminho daquela mulher, na vida daquela mulher, na vida daquele homem. E não tem nada que separe. Nada. Nem morte, nem doença, nada separa aquele casal. Eles vão até o final, né? Até o final ali, com aquela aliança. É muito profundo isso, gente. É muito profundo. Se você não beber desta água, você vai viver aí sedento. Você vai viver aí sem tranquilidade. Você vai viver sem entendimento do que você está vivendo. E você vai viver muitas das vezes se acusando. Porque foi ela que, quando ela mesma disse para Jesus que não podia servi-lo, né? E Jesus se afastou daquela mulher? Não. Jesus não se afastou dela. Jesus mostrou para ela, aleluia, Deus, que ele tinha a água que mudaria a história dela. Que o que ele tinha para dar para ela ia mudar a vida dela, o entendimento dela, ia salvar a vida dela. E o que é isso que o Senhor veio falar para nós? O que ele tem para nós salva a nossa vida. Salva a nossa vida. É para a vida eterna. Amém? Louvado seja o nome. Essa foi a palavra.